Você está perdendo massa muscular agora mesmo, neste exato momento, e nem percebe. Pode parecer exagero, mas não é. Existe um hábito silencioso que a maioria dos brasileiros acima de 60 anos pratica todos os dias. E esse hábito está destruindo seus músculos por dentro. Pior que isso, esse hábito é tão comum, tão aceito culturalmente, que você provavelmente acha que está fazendo o certo. Mas a verdade é chocante. Esse erro simples pode ser a diferença entre manter sua independência ou precisar de ajuda para levantar da cadeira daqui a 5 anos. Se você continuar cometendo esse erro, sua força vai desaparecer, suas pernas vão fraquejar e quedas graves podem se tornar parte da sua rotina. Mas tem solução. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Eu sou o Dr. Vicente Dias, médico especialista em saúde do idoso, com mais de 40 anos de experiência clínica. Durante toda a minha carreira, atendi milhares de pacientes que chegaram no meu consultório se perguntando por que estavam tão fracos, por que não conseguiam mais abrir um vidro, subir escadas ou carregar uma sacola de compras. E sabe o que descobri? Na grande maioria dos casos, o problema não era genético, não era falta de vitaminas caras e não era apenas a idade. O problema era um hábito cotidiano que ninguém prestava atenção. Antes de revelar qual é esse hábito devastador, preciso que você entenda uma coisa muito importante. Se este vídeo está fazendo sentido para você, se você está percebendo que algo na sua força física mudou nos últimos anos, deixe seu like agora. Esse gesto simples me ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas que precisam ouvir isso. E acredite, muita gente precisa. Agora vamos direto ao ponto. O hábito que está destruindo sua massa muscular não é a falta de exercício, não é comer pouca proteína, não é tomar pouco sol. Embora tudo isso seja importante, o verdadeiro vilão é muito mais insidioso. É o hábito de ficar sentado por períodos prolongados. Sim, ficar sentado. Parece simples demais para ser verdade, não é? Mas a ciência é clara e brutal. Cada hora que você passa sentado no sofá, na cadeira da mesa ou na poltrona assistindo televisão, seus músculos estão literalmente sendo canibalizados pelo seu próprio corpo. Deixa eu explicar como isso acontece, de forma que você nunca mais vai esquecer. Quando você permanece sentado por mais de 30 minutos seguidos, algo terrível começa a acontecer dentro das suas pernas, dos seus glúteos e até dos músculos do seu abdômen. Esses músculos entram em um estado que os cientistas chamam de inatividade metabólica. Ou seja, eles simplesmente desligam. E quando um músculo desliga, ele começa a ser consumido. Seu corpo interpreta aquele músculo como desnecessário, como um peso morto, e começa a quebrar as fibras musculares para usar como energia. Mas tem algo ainda mais assustador. Esse processo não é lento, não demora anos. Pesquisas recentes mostraram que após apenas 2 semanas de comportamento sedentário intenso, uma pessoa pode perder até 7% da massa muscular das pernas. 7% em apenas 14 dias. Imagine o que acontece em meses, em anos. Você vai perdendo força, vai ficando mais instável, até que um dia, ao tentar levantar da cama ou descer do ônibus, suas pernas falham. E aí vem a queda. E com a queda, a fratura. E com a fratura, a dependência. É uma cascata terrível, e tudo começou com o hábito de ficar sentado demais. Agora, antes de continuar, quero fazer uma pergunta muito importante para você que está me acompanhando. Você já percebeu que tem mais dificuldade para levantar de uma cadeira baixa? Já sentiu suas pernas falharem ao subir uma rampa ou escada? Se a resposta for sim, deixe um comentário agora compartilhando sua experiência. Sua história pode ajudar outras pessoas a reconhecerem os sinais antes que seja tarde demais. Vou revelar algo que poucos médicos explicam com clareza. A sarcopenia, que é o termo científico para essa perda progressiva de massa muscular, não é uma doença inevitável da velhice. Ela é consequência direta de hábitos errados. E o pior hábito de todos é justamente esse que estou descrevendo: o sedentarismo prolongado. Mas calma, não estou falando de exercício físico formal ainda. Estou falando de movimento básico. Estou falando de não passar horas e horas parado na mesma posição. E aqui mora um perigo silencioso que quase ninguém percebe.
Muitas pessoas acham que porque caminham de manhã por 20 minutos, já está tudo resolvido. Mas não está. Se você caminha de manhã e depois passa o resto do dia sentado assistindo televisão, lendo jornal ou conversando na varanda, seus músculos continuam sendo destruídos. A ciência chama isso de comportamento sedentário ativo. Você é ativo por um período curto, mas sedentário pelo resto do dia. E o dano acontece justamente nesses períodos longos de inatividade. Deixa eu contar a história de um paciente meu que ilustra perfeitamente isso. Seu Antônio tinha 72 anos quando veio ao meu consultório. Ele estava desesperado porque não conseguia mais jogar futebol com os netos. Dizia que as pernas não obedeciam, que sentia fraqueza nas coxas, que tropeçava com facilidade. Quando perguntei sobre sua rotina, ele me disse com orgulho que caminhava todas as manhãs por meia hora. Achava que estava fazendo tudo certo. Mas quando investiguei mais a fundo, descobri que após a caminhada, seu Antônio passava praticamente o dia inteiro sentado. Tomava café sentado, lia jornal sentado por 2 horas, almoçava sentado, cochilava sentado na poltrona, assistia novela sentado, jantava sentado. Somando tudo, eram mais de 12 horas por dia nessa posição. Seus músculos estavam sendo devorados silenciosamente. E sabe o que fizemos? Não mandei ele fazer academia. Não receitei suplementos caros. Simplesmente mudamos uma coisa. Implementamos o que chamo de regra dos 30 minutos. A cada 30 minutos sentado, ele precisava levantar e fazer qualquer movimento por pelo menos 2 minutos. Podia ser lavar uma louça, regar uma planta, dar uma volta no quintal, subir e descer 5 degraus. Qualquer coisa que tirasse ele da cadeira. Em 3 meses, seu Antônio recuperou força suficiente para voltar a brincar com os netos. Não foi milagre. Foi simplesmente interromper o ciclo de destruição muscular. Agora preste muita atenção, porque vou explicar o mecanismo por trás disso. Quando você fica sentado, acontecem 3 coisas devastadoras no seu corpo. Primeiro, a circulação sanguínea nas pernas diminui drasticamente. Com menos sangue chegando aos músculos, menos oxigênio, menos nutrientes. Seus músculos começam a definhar. Segundo, seus músculos param de produzir uma substância chamada lipoproteína lipase. Essa substância é fundamental para processar gorduras no sangue. Sem ela, a gordura se acumula, inclusive dentro dos próprios músculos, causando infiltração gordurosa. Seus músculos literalmente ficam gordos por dentro, perdendo a capacidade de contração eficiente. Terceiro, e talvez o mais grave, seus níveis de proteína C reativa aumentam. Essa proteína é um marcador de inflamação crônica no corpo. E inflamação crônica é o grande motor da sarcopenia. Quanto mais inflamação, mais sinalização para o corpo quebrar músculos. É um ciclo vicioso terrível. Você fica sentado, inflama, perde músculo, fica mais fraco. Aí senta ainda mais porque está fraco, inflama mais, perde mais músculo. Até que você não consegue mais levantar sozinho. Se você está gostando desse conteúdo e percebendo como ele pode mudar sua vida, deixe seu like agora. Isso me incentiva a continuar trazendo informações vitais como essa para você. Mas tem um detalhe que piora tudo isso. A maioria dos idosos brasileiros tem um hábito cultural que agrava ainda mais esse problema. Após o almoço, é comum sentar ou deitar para fazer a digestão. E aí ficam ali, imóveis, por 1, 2, às vezes 3 horas. Justamente o período do dia onde o corpo mais precisa de movimento para distribuir os nutrientes absorvidos da refeição. Esse hábito pós-almoço pode parecer inofensivo, mas é uma bomba relógio para sua massa muscular. E pior ainda, muitos idosos passam a noite inteira sentados na frente da televisão. Assistem jornal, depois novela, depois filme, depois mais um programa. São 4, 5, 6 horas seguidas na mesma posição. Quando finalmente vão para a cama, já é meia-noite, e seus músculos passaram praticamente o dia inteiro desligados. No dia seguinte,
Acordam com as pernas pesadas, com dor nas costas, com dificuldade para levantar. E acham que é só a idade. Não é. É o hábito devastador de ficar sentado demais. Deixa eu ser bem direto com você. Se você tem mais de 60 anos e passa mais de 8 horas por dia sentado, você está em risco altíssimo de desenvolver sarcopenia severa nos próximos 5 anos. E sarcopenia severa significa dependência funcional. Significa precisar de ajuda para tomar banho, para se vestir, para cozinhar, para ir ao banheiro. Significa perder sua autonomia, sua dignidade, sua liberdade. E tudo isso pode ser evitado simplesmente mudando esse único hábito. Agora vamos ao que realmente importa: a solução prática. Porque não adianta nada eu te assustar sem te dar a ferramenta para reverter isso. E a boa notícia é que a solução é simples, gratuita, e pode ser implementada hoje mesmo. Não precisa de equipamento caro, não precisa de academia, não precisa de personal trainer. Precisa apenas de consciência e disciplina. A primeira coisa que você precisa fazer é medir quanto tempo você realmente passa sentado por dia. Pegue um papel e uma caneta, ou use o celular, e anote. Desde a hora que você acorda até a hora que deita, quantas horas você fica sentado? Seja honesto consigo mesmo. Conte tudo. Café da manhã sentado, leitura sentada, televisão sentada, almoço sentado, cochilo sentado, lanche sentado, jantar sentado, mais televisão sentada. Some tudo. O número vai te assustar, eu garanto. A maioria dos meus pacientes descobre que passa entre 10 e 14 horas sentados por dia. É absurdo, mas é a realidade. Depois de medir, vem o segundo passo: implementar interrupções obrigatórias. Aqui está a regra de ouro que você precisa tatuar na sua mente. Nunca, em hipótese alguma, fique sentado por mais de 30 minutos seguidos. A cada 30 minutos, você levanta e se move por pelo menos 2 minutos. Não importa o que você está fazendo. Pode estar no meio da novela mais emocionante. Pode estar lendo a parte mais interessante do jornal. Pode estar numa conversa importante. Levanta e se move. Configure um alarme no celular se precisar. Existem aplicativos que fazem isso automaticamente. Use a tecnologia a seu favor. E aqui vem a receita prática brasileira que vai salvar seus músculos. Vou dar 3 movimentos simples que você pode fazer nessas interrupções de 2 minutos. Primeiro movimento: subir e descer da cadeira 10 vezes seguidas. Senta, levanta, senta, levanta, sem usar as mãos se conseguir. Isso trabalha quadríceps, glúteos e core. É um dos exercícios mais eficientes para combater sarcopenia, e você nem precisa sair de casa. Segundo movimento: caminhar pela casa tocando o joelho no peito. 10 passos com cada perna. Isso ativa os flexores de quadril, melhora equilíbrio e circulação. Faça devagar, com controle, segurando em algo se necessário. Terceiro movimento: ficar na ponta dos pés 10 vezes. Isso fortalece as panturrilhas, que são cruciais para impedir quedas. Muitas quedas acontecem porque as panturrilhas não conseguem estabilizar o tornozelo numa pisada errada. Fortaleça essas musculaturas e você reduz drasticamente o risco de cair. A proporção correta é essa: a cada 30 minutos sentado, 2 minutos de movimento com esses 3 exercícios. Faz a conta comigo. Se você estava passando 12 horas sentado, são 24 interrupções por dia. 24 vezes 2 minutos dá 48 minutos de movimento distribuído ao longo do dia. É quase 1 hora de exercício sem você nem perceber, sem suar, sem se cansar excessivamente, mas com impacto brutal na preservação da sua massa muscular. O modo de uso é simples. Configure o alarme para tocar a cada 30 minutos. Quando tocar, levante imediatamente. Faça os 3 movimentos na sequência, 10 vezes cada um, e volte para o que estava fazendo. Nos primeiros dias vai parecer chato, vai parecer trabalhoso, mas em 1 semana vira hábito. E em 1 mês, você vai sentir a diferença na sua força,
no seu equilíbrio, na sua disposição. Agora deixa eu te contar por que isso funciona tão bem. Quando você interrompe o comportamento sedentário com esses micromovimentos, você está fazendo 3 coisas fundamentais. Primeiro, reativa a circulação sanguínea. O sangue volta a fluir com força para as pernas, levando oxigênio e nutrientes. Segundo, estimula a produção daquela lipoproteína lipase que mencionei. Seus músculos voltam a processar gordura adequadamente. Terceiro, reduz drasticamente a inflamação crônica. Com menos inflamação, menos destruição muscular. É como apertar o botão de reset no seu corpo a cada 30 minutos. E tem um benefício extra que quase ninguém fala. Esses micromovimentos melhoram sua função cerebral. Sim, movimentar o corpo melhora a cognição. Reduz risco de demência. Melhora a memória, concentração, humor. Então você não está só salvando seus músculos, está salvando seu cérebro também. É um pacote completo de prevenção de fragilidade. Antes de continuarmos, quero saber de você. Você tem consciência de quantas horas passa sentado por dia? Já percebeu alguma perda de força nas pernas? Compartilhe sua experiência nos comentários agora. Sua história pode ser o incentivo que outra pessoa precisa para começar a mudar. Agora vou te contar algo que poucos médicos mencionam. Existe uma relação direta entre comportamento sedentário e risco de AVC. Sim, ficar sentado demais aumenta brutalmente o risco de derrame cerebral. Sabe por quê? Porque a circulação sanguínea fica lenta, o sangue fica mais espesso, e a chance de formar coágulos aumenta. Esses coágulos podem viajar até o cérebro e causar um AVC devastador. Então, quando você fica sentado por horas, não está só perdendo músculo, está arriscando sua vida de formas que nem imagina. Deixe eu contar outra história real. Dona Maria, 78 anos, chegou no meu consultório depois de uma queda grave. Ela tinha fraturado o fêmur, passou por cirurgia, ficou internada 3 semanas. Quando saiu do hospital, estava completamente dependente. Não conseguia andar sozinha, precisava de ajuda para tudo. Quando investigamos o histórico dela, descobrimos que antes da queda, Dona Maria passava em média 13 horas por dia sentada. Ela tinha o hábito de acordar, tomar café sentada, sentar na varanda para ver o movimento da rua, almoçar sentada, dormir sentada depois do almoço, acordar e sentar de novo para assistir televisão até a noite. Seus músculos estavam tão fracos que bastou um tropeço simples, num tapete, para ela cair e fraturar o osso. A tragédia é que isso poderia ter sido totalmente evitado. Se alguém tivesse explicado para ela, 10 anos antes, o perigo de ficar sentada o dia todo, ela teria mudado. Mas ninguém explicou. Os médicos que ela consultava ao longo dos anos só olhavam pressão, diabetes, colesterol. Ninguém perguntava quanto tempo ela passava sentada. Ninguém media a força das pernas dela. E aí, quando veio a queda, já era tarde. Dona Maria nunca mais recuperou a mobilidade total. Hoje ela usa andador e depende da filha para quase tudo. Não deixe isso acontecer com você. Não espere a queda. Não espere a fratura. Não espere a dependência. Age agora. Hoje mesmo. Assim que terminar de assistir este vídeo, configure aquele alarme no celular. A cada 30 minutos ele vai tocar. E você vai levantar. E vai fazer aqueles 3 movimentos, 10 vezes cada. Senta, levanta, joelho no peito, ponta dos pés. Simples assim. Mas com poder de mudar completamente sua trajetória de envelhecimento. E aqui vai mais uma dica valiosa. Aproveite as tarefas domésticas como oportunidades de movimento. Precisa varrer a casa? Ótimo, movimento. Precisa lavar louça? Perfeito, você está em pé. Precisa estender roupa? Excelente, está se movimentando e ainda pegando sol. Transforme essas tarefas em exercício terapêutico. Não terceirize tudo para filhos, netos ou empregada. Faça você mesmo sempre que possível. Seu corpo vai agradecer. Outra estratégia fantástica é mudar pequenos hábitos cotidianos. Por exemplo, ao invés de deixar a água,
o controle remoto e o celular ao alcance da mão enquanto assiste televisão, deixe eles longe, do outro lado da sala. Assim, toda vez que precisar de algo, você precisa levantar. São micromovimentos, mas eles somam. Ao final do dia, podem representar dezenas de vezes que você levantou e se moveu, ao invés de ficar inerte. Se você mora em casa com escada, use ela a seu favor. Ao invés de subir uma vez e trazer tudo de uma vez, suba várias vezes. Esqueceu algo embaixo? Desce de novo. Precisa pegar algo em cima? Sobe de novo. Cada subida e descida é exercício de fortalecimento muscular gratuito dentro da sua própria casa. E tem algo muito importante que preciso te dizer sobre alimentação. Não adianta você fazer todos esses movimentos se não comer proteína suficiente. Seus músculos precisam de matéria-prima para se reconstruir e se fortalecer. E essa matéria-prima é proteína. Um idoso precisa de pelo menos 1 grama de proteína por quilo de peso corporal por dia. Se você pesa 70 quilos, precisa de 70 gramas de proteína por dia. Isso equivale a um bife grande no almoço, 2 ovos no café e um pedaço de frango no jantar. Ou uma combinação de carnes, ovos, leite, queijo, feijão. Muitos idosos comem muito carboidrato e pouca proteína. Comem pão, bolacha, macarrão, arroz em abundância, mas comem carne só no almoço. E olhe lá. Isso é um erro grave. Sem proteína suficiente, seus músculos não têm como se regenerar. Então, mesmo que você faça movimento, o resultado será limitado se a nutrição estiver errada. Aqui vai uma combinação poderosa. Café da manhã com 2 ovos mexidos, uma fatia de queijo e um copo de leite. Isso já te dá uns 25 gramas de proteína logo pela manhã. Almoço com um bife ou peito de frango, acompanhado de feijão e arroz. Mais uns 40 gramas de proteína. Lanche da tarde com iogurte grego, ou uma vitamina de banana com leite e aveia. Mais 10 gramas. Jantar com peixe ou carne moída, acompanhado de legumes. Mais 25 gramas. Somando tudo, você chega fácil nos 70 gramas necessários. E não esqueça da vitamina D. Ela é crucial para a força muscular. Sem vitamina D adequada, seus músculos não funcionam direito mesmo com exercício e proteína. E a maioria dos idosos brasileiros tem deficiência de vitamina D. Sabe por quê? Porque ficam dentro de casa o dia todo, não pegam sol. E vitamina D vem principalmente do sol. Então aqui vai a regra. 15 minutos de sol por dia, antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde, com braços e pernas expostos. Isso garante produção adequada de vitamina D. Se não conseguir sol suficiente, precisa suplementar. Converse com seu médico sobre isso. Agora vou revelar algo que pode mudar sua perspectiva sobre envelhecimento. A sarcopenia não é inevitável. Você não precisa aceitar a fraqueza como parte natural da idade. Existem pessoas de 80, 90 anos que são fortes, independentes, ativas. E existem pessoas de 60 que já estão frágeis e dependentes. A diferença não está na idade. Está nos hábitos. Está em quanto tempo essas pessoas passam sentadas ou em movimento. Está em como elas cuidam dos músculos ao longo dos anos. Seus músculos têm uma capacidade incrível de regeneração, mesmo na velhice. Estudos mostram que até pessoas de 90 anos conseguem ganhar massa muscular se fizerem os estímulos certos. Então não importa a sua idade atual, importa o que você vai fazer a partir de agora. Se você começar hoje a interromper o comportamento sedentário, começar a fazer aqueles movimentos a cada 30 minutos, aumentar a ingestão de proteína e pegar mais sol, seus músculos vão responder. Em semanas, você vai sentir diferença. Em meses, a mudança será visível. Deixa eu te dar um último exemplo motivador. Seu José, 83 anos, estava convencido que não tinha mais jeito. Dizia que era velho demais, que não adiantava mais tentar. Mas a filha dele insistiu. Trouxe ele no consultório. Expliquei tudo isso que estou te explicando agora. Ele ficou meio cético, mas concordou em tentar. Começou com a regra dos 30 minutos. Configurou o alarme, começou a fazer os movimentos.
Aumentou proteína na alimentação. Em 2 meses, seu José não era mais a mesma pessoa. Voltou a subir escada sem segurar no corrimão. Voltou a brincar com o bisneto. Voltou a se sentir útil e capaz. E tudo começou com uma decisão simples: parar de ficar sentado o dia todo. Você pode ser o próximo seu José. Você pode recuperar sua força, sua independência, sua qualidade de vida. Mas precisa tomar a decisão agora. Precisa entender que cada dia que você passa sentado demais é um dia perdido. É massa muscular indo embora. É força sendo destruída. É risco de queda aumentando. E o tempo não volta. Então não deixe para amanhã. Comece hoje. Se você chegou até aqui, precisa deixar seu like agora. Esse conhecimento que compartilhei com você pode literalmente salvar sua vida. E ao deixar o like, você me ajuda a alcançar mais pessoas que precisam urgentemente ouvir essa mensagem. Agora quero fazer um convite especial. Se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, vídeos mais aprofundados, dicas personalizadas e fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão realmente comprometidas com o envelhecimento saudável, considere se tornar membro do canal. Os membros têm benefícios exclusivos, como vídeos antecipados, lives mensais onde respondo perguntas diretamente e materiais em PDF com planos de exercícios e receitas específicas para ganho de massa muscular. Clique no botão de inscrição e escolha a opção de se tornar membro. Vai valer muito a pena. Antes de encerrar, quero reforçar uma coisa. O envelhecimento não precisa ser sinônimo de fragilidade. Você tem poder sobre como vai envelhecer. Seus hábitos de hoje definem sua qualidade de vida daqui a 5, 10, 20 anos. E o hábito mais importante, o que mais impacta, é justamente esse que falamos hoje. Evitar ficar sentado por períodos prolongados. Movimente-se a cada 30 minutos. Fortaleça seus músculos. Preserve sua independência. Essa é a chave. E lembre-se sempre, você não está fazendo isso só por você. Está fazendo pelos seus filhos, que não vão precisar te cuidar como se você fosse uma criança. Está fazendo pelos seus netos, que vão poder contar com um avô ou avó ativo e presente. Está fazendo pela sua dignidade, pela sua liberdade, pela sua autonomia. Não deixe que o hábito silencioso de ficar sentado roube isso de você. Se você gostou deste vídeo, tenho certeza que vai gostar também deste outro que está aparecendo agora na sua tela. Preparei ele especialmente para você que acompanha o canal. Um abraço forte e até a próxima.